A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada pela tua graça, pelo teu favor, por tudo que temos, por tudo que somos, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigada, meu Pai. Apresentamos tudo que temos e somos a ti. Pedimos tua graça, pedimos, Senhor, meu Deus, cobre-nos com o sangue de Cristo, tudo que temos e somos. Pedimos, Senhor, meu Deus, que tuas mãos sejam conosco, Senhor, nesse tempo de oração. Senhor, nós consagramos tudo aqui, Senhor, para ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje tá chovendo, vai dar uns barulhinhos aí de fundo, mas eu não quis deixar, né? Mais um dia sem a gente poder deixar aqui o nosso vídeo, é nosso compromisso, né? E glória a Deus por isso. Nós estamos naquele esqueminha de replicar a palavra que o pastor deu no domingo, a gente traz para a rede social e a gente, né, dilui aquela palavra. E a gente libera sementinhas, né? Deixa aqui no canal, a gente divide o que nós aprendemos também. Nós temos aí 7 domingos, nosso pastor ministrou sobre o reino de Deus. E o último culto foi o poder e a autoridade no reino de Deus. Glória a Deus! E hoje nós vamos falar, né, do poder da autoridade no nome de Jesus. E como filhos, nós também temos esta autoridade. Vamos ver isso pela palavra de Deus. Livro de Mateus 14 a partir do 25, que diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamando e dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus, aleluia. A palavra, né, de domingo, ela se deu sobre a palavra principal, né, que foi Mateus 14, 22, 31. Então aqui a palavra de Deus diz que Jesus, enquanto ele despedia a multidão, mandou que os discípulos pegassem o barco e fossem para o mar, para atravessar para o outro lado, onde eles teriam que chegar. E a palavra de Deus diz que, a certa altura, Jesus vem caminhando por cima do mar para encontrar com seus discípulos dentro do barco, né? Então, chega naquele momento em que Jesus está vindo por cima do mar, aí os seus discípulos começam a gritar, achando que é fantasma, desesperados, né? E Jesus diz: olha, não espanta não, que sou eu. Mais ou menos assim. Não espanta não fica espantado, porque sou eu. E Pedro aproveitou-se, né, de toda a circunstância e diz: Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir contigo sobre as águas, né? E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro vai, sai caminhando. A palavra de Deus diz que num determinado momento em que ele está caminhando para encontrar com Jesus, começa, né, a olhar para o vento, né, para a maré que estava muito movimentada, e ele começa a afundar e ele grita, né: Jesus, salva-me. E Jesus toma ele e diz: oh, por que tu duvidou, Pedro? Homem de pequena fé. Então a gente vê aqui, né, quando Pedro, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre o mar, né? Quer dizer, naquele momento ele pede uma autorização para Jesus, né? Pedro diz: olha, Senhor, dado o teu poder, dessa unção, desse poder que te faz andar por sobre o mar, Senhor, meu Deus, eu quero andar como tu anda, manda eu ir aí, né? Então ele pede uma autorização, pede para fazer o que Jesus estava fazendo, né? E Jesus, ele tinha um poder, né?
ele tinha autoridade, porque ele estava ali naquele momento, né? E Pedro, ele iria acessar o sobrenatural de Deus, porque aquilo que Jesus estava fazendo era realmente um mover pelo sobrenatural de Deus. Então ele pede uma autorização para Jesus, para fazer o que Jesus estava fazendo. E aí Jesus devolve para ele uma autoridade. Pedro pede uma autorização e Jesus devolve uma autoridade, né? E ele diz, vem, né? Então, como quem disse, Pedro, pode vir, né? Pode vir que eu te autorizo, pode vir que te dou poder, pode vir que tu vai acessar o sobrenatural, pode vir, Pedro, né? E Pedro, ele vai. Então, assim para as nossas vidas também, né? Vai ter coisas que nós vamos fazer pelo nosso conhecimento, pelo nosso querer, pela nossa força, pela nossa vontade, porque diz respeito ao mover no âmbito natural, onde as nossas mãos alcançam, né? Onde nós podemos dizer que nós fazemos, nos movemos, né? Por aquilo que nós temos realmente a autoridade aqui na terra para fazer, né? Mas vai ter coisas que nós vamos precisar pedir para Jesus, né? Tem coisas que nós vamos ter que dizer, Jesus, move com teu poder, move com teu sobrenatural, né? Porque tem coisas que vão necessitar, né? Que o céu mova, né? Que o céu mova para nossas vidas. Então, todas as vezes em que nós vamos a Jesus através das nossas orações, né? Pode estar acontecendo o que for, naquele momento, Jesus também ele nos delega a autoridade. Então, naquele momento, ele nos dá poder, né, para pisar serpente, escorpião, para mover, para atuar contra a ação do inimigo, né? Mover para dar ordem para um monte sair daqui para ali, né? Quer dizer, ele dá autoridade, ele dá autorizações, ele dá poder no nome dele. Então Jesus ele deu muita autorização para os homens no nome dele. Então nós como filhos de Deus, essa é a nossa herança, né? Essa é a nossa porção dessa autoridade, desse poder que nos foi delegado como filhos de Deus, né? De através do nome de Jesus, né? O mover de Deus ele vir sobre nossas vidas, o céu se mover por nós, por conta do nome de Jesus. No mundo espiritual, né? No reino de Deus, ali nós somos conhecidos como filhos de Deus, e como filhos de Deus também no mundo espiritual nós somos vistos, né? Pela autoridade que está sobre nossa vida, pelo manto de autoridade, um manto de poder que nos foi delegado por ser filho de Deus. Através do nome de Jesus nós nos movemos, né? Pelo sobrenatural de Deus, e tudo vai acontecendo, tudo vai movendo, né? Apesar de nossa autorização tá aqui nesse mundo, né? A gente orar e clamar e vir para as nossas vidas essa autorização, nós temos uma autorização de poder, de nos mover no poder, tanto no âmbito natural quanto espiritual. Por quê? Porque o nome de Jesus ele tem poder tanto na terra quanto no céu, né? Então, para nós, como filhos de Deus, nós temos a autoridade no nome de Jesus e poder que nos foi delegado. Por isso que nós podemos sim ser como Pedro, dizer, né? Jesus, deixa eu fazer o que tu estás fazendo. Jesus, deixa eu mover no teu sobrenatural. Jesus, deixa eu me mover nesse poder que vem através da tua pessoa, através do teu nome. Porque os céus delegam poder, os céus delegam autoridade para os filhos de Deus. Esse é, né, o galardão da justiça de Deus para as nossas vidas, que como filho nós somos sim herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus, nessa autoridade que o Pai nos delegou. De todas as coisas foi entregue para Cristo e Cristo nos delegou. Amém? Glória a Deus, podemos andar por cima do mar, podemos sim ir contra as tempestades da vida, porque nos céus, ali no reino, o Senhor está sim autorizando, né, o mover do Senhor, o mover dos céus, o mover do reino pelos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Assim nós cremos, Senhor. Tua palavra diz, somos filhos de Deus, logo somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. E glórias te damos por isso, Senhor. Obrigada, obrigada, meu Deus. Queremos te pedir, Senhor, meu Deus, move, Senhor. Move os céus, move o teu sobrenatural sobre nossas vidas. Queremos declarar, Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus, Senhor, grandes coisas vamos fazer, grandes coisas,
Senhor, vamos nos mover pela autoridade, pela autorização que nos foi delegada como filhos de Deus, em nome de Jesus. Senhor, derrama do teu poder, derrama do teu poder, derrama do teu poder. Queremos nos mover, Senhor, meu Deus. Queremos nos mover, Senhor, meu Deus, assim como Cristo moveu, assim como Cristo declarou que nós poderíamos fazer tudo em nome dele, poderíamos fazer coisas até maiores do que ele fez. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos nessa noite, Senhor, cobre-nos com tua mão santa, cobre-nos debaixo do teu senhorio, debaixo do sangue do Cordeiro, Senhor. Queremos declarar nessa noite, Senhor, a autoridade e poder em nome de Jesus, Senhor. Tomamos posse, Senhor, de toda a autoridade que nos foi delegada em nome de Jesus, Senhor. E assim nós declaramos, Senhor, sim, Senhor, nos movemos, Senhor, nos movemos pelo poder que há no nome de Jesus, em nome de Jesus, como filhos de Deus, Senhor, assentados à mesa do Rei, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode, você tem poder, você tem autoridade, porque você é filho. Então comece a ordenar, porque você vai sim andar no sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.